Gente, desculpa. Vamos falar de infância? Como foi a sua infância? A minha foi maravilhosa, mas muito aventureira. Eu era esse tipo de criança que eu não parava quieta num canto, vivia em hospital. Pronto-socorro era meu local predileto. Por quê? Quebrava braço, quebrava pé, perdi metade desse dedo, ingeri querosene sem querer, pensando que era água. Enfim, coitada da minha mãe, né? Que vivia preocupada, porque um dia ou outro André estava no hospital. Mas, falando de coisas boas, eu tinha muitos amigos na minha rua. Era uma turma animada, que gostava de andar de bicicleta, gostava de tomar banho no tanque das construções. Tinha muitas casas sendo construídas na época. E antigamente, né, as construções faziam aqueles tanques e a gente tomava banho naqueles tanques, gente. A gente roubava o feijão do peão. Pode. Pois é. A gente fazia tudo isso. E eu morro de saudade, sabe? E eu tinha uma amiga na rua que, quando a mãe dela saía, ela chamava a gente pra pintar um set dentro da casa dela. Isso me faz lembrar meus filhos quando eram crianças, sabe? Que eles faziam isso. Chamava a turminha pra detonar o quarto deles. Eu ficava assim, muita raiva. Mas voltando à minha infância, essa menina fazia isso. Ela morava numa casa muito bonita, enorme, muito bem decorada. E a mãe dela era super assim, dessas pessoas bem finas, sabe? E toda tarde ela ia pra chá. E aí a gente ia pra casa dela, pulava nas camas, no sofá. Olha, era um Deus nos acuda. Também eu tinha uma professora de inglês, que toda tarde eu tinha aula de inglês. E aí eu ia pra casa dela, e a casa dela também era bem grandona, cheia de portas e janelas. Um dia, eu não tive o que fazer. Abri todas as janelas e portas e deixei tudo encostado. Já pensou que trela? Ainda bem que a empregada da casa descobriu e disse para a minha professora. E aí ela veio me perguntar: foi você que abriu as portas e as janelas da casa e deixou aberta? Aí eu não fui eu. Ai, gente, era cada trela que eu fazia. Sei não. E eu não tinha medo, sabe? Eu não tinha medo de nada. Nada. Subia em árvore, caía da árvore, pegava a bicicleta e ia bater nos cafundós do Judas. E minha mãe nem sonhava que eu estava aventurando de bicicleta. Se bem, né, gente, naquele tempo, no meu tempo de criança, não tinha essa violência que tem hoje. Uma vez na vida aparecia um tarado, um ladrão, mas a polícia no instante pegava e ficava tudo resolvido. Mas tudo se resolvia, tudo era legal, a gente via mais casas, tinha muitas casas bonitas, sabe? Nessa época eu morava num bairro de Casa Forte, aqui de Recife. E era um bairro muito tranquilo, com muita árvore. A temperatura esfriava tanto, de tanta árvore que tinha, que à noite sempre fazia um friozinho, sabe? Aquela neblinazinha. Era muito legal. Só não era muito animado para adolescente. Não tinha nada pra gente fazer. A gente tinha que sempre ir para outros lugares. Mas aí tinha um veraneio do Janga, que na época era o auge.
era veranear no Janga. A gente tinha muito o que fazer. Mas Casa Forte não era um bairro assim, lá muito, como é que se diz? Não era um bairro muito animado para adolescente, não, sabe? Não tinha essas lojas que tem hoje, não tinha lanchonete, não tinha padaria, não tinha supermercado. Quer dizer, tinha um supermercado, mas em Casa Amarela, era muito longe. Então a gente não tinha muito o que fazer. Aí a gente inventava, sempre inventava. E a criatividade, né? A criatividade que a gente tinha era assim, fora do comum, porque hoje em dia os meninos são tão assim de aparelho eletrônico e tal, eles só pensam em inventar jogos, essas coisas. A gente inventava mil brincadeiras, sabe? Coisas assim super animadas. E não tinha esses frescuritos que tem hoje, que tudo faz mal, bullying e não sei o que, sabe? Era outro mundo. E os anos 80, que coisa melhor do que os anos 80? Aquelas discotecas, aquelas músicas maravilhosas que a gente não escuta hoje em dia. Essa geração de hoje em dia até gosta, porque era demais. Não tinha música mais gostosa do que da nossa época. Não existia. Não existe, aliás, sabe? Eu fico, meu Deus, como as coisas mudam, né? Como foi bom meu tempo, sabe? Como era bom, como as pessoas eram mais unidas, como as pessoas eram mais, assim, amigas mesmo, sabe? Hoje em dia é tão difícil você saber quem é amigo, quem não é. As coisas mudaram, né? O mundo está violento, as pessoas estão desconfiadas, tem medo de tudo, né? Isso é falta de Deus, está cada dia pior. E a tendência é piorar, né, gente? Porque a tendência é quando o homem fica mais instruído e mais, como é que se diz? Mais sabido das coisas, quanto mais sabe, mais quer ser melhor do que Deus. E aí é onde vem a falta da sabedoria, né? Porque sabedoria é tudo, sabe? Você querer cessar. Sabedoria é uma coisa que eu peço a Deus todos os dias, sabe? Para discernir o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer, porque as pessoas estão muito distantes de Deus. E é por isso que hoje em dia a infância está sendo tão turbulenta, né? É tanto pedófilo, é tanta babá fazendo maldade, é pai ou padrasto, né, abusando dos seus filhos e enteados. A coisa está muito séria. E por isso eu me lembrei da minha infância, sabe? Que foi tranquila. Muitos acidentes. Mas porque eu era trelosa, sabe? Eu tinha muita criatividade e eu botava pra fora tudo isso e às vezes não dava certo. Por isso que eu passava essas coisas, mas não tinha maldade, sabe? A maldade que você vê hoje, não tinha essa maldade toda. E drogas, então, a gente via pessoas que usavam drogas, mas não tinha esse risco que tem hoje, sabe? Essa coisa, esse, sabe? Tem em todo lugar, que você vê em todo canto, que os jovens às vezes são enganados, são até mesmo forçados, né? Sei lá, o mundo mudou, né? Por que a gente não tenta fazer ficar, pelo menos o nosso país, ficar mais seguro, sabe? Com mais amor, com mais paz, com mais solidariedade, né?
Bom, gente, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Um beijo.